né? A gente pode tentar resolver esse negócio agora. Determine o campo elétrico na região entre as placas. Bem, ele citou a densidade de carga. O problema é que aqui tu tem uma densidade de carga diferente, né? Tu tem um lado que tem mais carga que o outro, certo? Isso é bem estranho. Ah, Um lado tem sim, mais carga que o outro. eu calculei a de um lado e a de outro e depois somei-as. Não sei se era isso que era suposto fazer. Tu fez a média? Não, só somei as duas juntas, não fiz a média. Somasse as duas. Muito bem, eu acho que talvez, é que quando tem esse 2 embaixo, que ele é meio que uma média na prática. Ah, o problema é que a gente tem placas de cargas diferentes. Então a gente vai ter que fazer a soma das duas, como tu falasse mesmo. Acho que é isso. E daí tu fizesse a soma e deu o valor que estava ali na A mesmo? Não, deu errado. É por isso que não sei se estou a fazer Por alguma causa coisa desse mal. 2, eu acho. Porque vai ter que ser sem o 2. Quando tu tá pegando as duas placas separadamente, é sem o 2, entendeu? Então vai ficar a primeira ali, da positiva, 6,8 vezes 10 a menos 6, a dividir por 8,85 vezes 10 a menos 12. E vamos agora pensar o seguinte, né? Como eles estão na mesma direção e sentido, já que um está para um lado e outro está para o outro, né? Vamos pensar assim: como é a carga que essa placa gera? É uma carga para longe. O campo, desculpa. Oh, meu Deus, essa caneta hoje está um inferno. Como é o campo que esse aqui gera? É em direção a ele. Então, os dois campos estão na mesma direção, certo? Por isso que a gente tem que somar, beleza? Sim, sim, sim. Eu falei até sobre isso na outra aula, que o que importa é não o sinal, mas sim o sentido que o campo elétrico aponta. Sim. Eu acho que é isso. Agora você pode somar aqui 6,8 mais 4,3 vai dar Ah, sim, eu estava a dividir aqui. 10, 11,1, né? 11,1, é. 11,1 a dividir por 8,85 vezes 10 na 6. Sim. 11,1 a dividir por 8 é 1,25. 1,25 Sim. vezes 10 na 6. Eu não estava a esperar isso. Sim, foi Qual que é a completamente metade disso? diferente. Me fala aí, qual que é a metade disso? É 0,62. Hum, acho que tinha que fazer pela metade, então, tá vendo? Ah, Tinha que ter o 2 ali, eu tinha esquecido, eu não coloquei, por algum motivo muito louco. Bem, eu continuo achando que não precisa do 2, mas se colocar o 2, a resposta bate com o que o teu professor colocou que é o certo. Então, acho que é isso, tá? era o 2. Eu também não pus o 2, que pelo. Eu não sei, pelo Holiday, a Holiday acho que pelo que vi não tinha, Pois mas não é, sei. eu acho que o teu professor que errou. Mas, eu vou deixar anotado aqui, ó, pra tu saber que tem algo de estranho nesse 2, beleza? Ok. A diferença de potencial entre as duas placas, sabendo que a distância que separa é 5 milímetros. Bem, Sim, a diferença de potencial das duas placas pode ser dado simplesmente pela fórmula, por essa fórmula aqui, né? sim. O campo pela distância entre. Eu peguei essa fórmula, né, mas não era bem essa que eu queria pegar aqui. Tem alguma coisa meio estranha nessa fórmula. O que eu queria pegar, na verdade, era que a diferença de potencial é o campo vezes a distância, certo? Sim. Isso. Então, vai ser o campo que a gente acabou de calcular, vezes a distância de 5 milímetros. E aí, tem como fazer essa conta pra gente? Sim, é 4 vezes 10
elevado a 4. 4 vezes 10 elevado a 4 Ah, não. volts. Não, é? O campo elétrico? 10 na 3, né? Ah, tá. Tu pode ter feito ali alguma coisa. Não, desculpa, eu estava a olhar para o outro exercício, estava a olhar para o 10. O 11B nem sequer fiz, porque deu mal no início. 0,62, achava que já tinha feito, vezes 5, é 3,1. 3 volts. Ok? Estava a olhar para outro exercício, peço desculpa. Não te preocupes. C. Determine o trabalho realizado. Eu fiz certo isso? Diferente potencial é o campo, mas a distância, certo? Tá aqui kilovolt. Tá kilovolt ali. Tá, é kilovolt, 10 na 3, mas por que tá 3,1? Ah, não, tô viajando. Tô certo? Eu tô procurando o chifre em cabeça de cavalo. Minha resposta está certa. Determine o trabalho realizado pela força elétrica se pretendêssemos deslocar uma carga de menos 3,5 microcoulomb segundo o trajeto AB indicado na figura. Ou seja, tu queres um movimento primeiro horizontal ali, depois vertical, né? Trabalho, né? Sim, e esse não fiz, mas tentei pensar, acho que é o trabalho de A para baixo vai ser zero, não é? Porque é perpendicular. Perpendicular à força, perfeito. Sim, e depois, bem de cabeça, não me estou a lembrar que fórmula de trabalho é que usava. Trabalho é igual Bem, a. trabalho é força vezes deslocamento, né? Se tu parares para pensar. Sim, força vezes deslocamento. A coisa é que nós não temos o deslocamento aqui. E ele nem nos interessa na prática. O que vai nos interessar aqui é uma outra equação do trabalho, que é trabalho igual a diferença de potencial vezes a carga. Ah, ok, sim, era essa que estava. Então, tu tens que multiplicar por esse cara a diferença de potencial que nós acabamos de calcular, certo? Uh, A carga era quanto, né? 3,5 vezes 10 a menos 6. aquele Y é micro? Porque por acaso Exatamente. ajudou que mili é menos 3, micro é menos 6 e nano é menos 9. Por acaso tem dado a ver. Exato. Exatamente. 3,1 vezes 3,5 é 10,85. 10,85. Sim. Então, está bem, está bem, está bem. Vamos para a próxima, então. Feita 11. Qual mais tu tivesse problemas? 12, 12C. Qual é que era o 12C? Ah, está aqui. 12C. Estou a tentar ver porque que eu tive dúvidas. Eu tenho que ver qual é que é. Ah, está aí. Perceba aí e me diga. É o ponto. Ah, sim, deu-me mal também. A mim deu-me 61 vezes 10 elevado a menos 7 joules. Ah, a tua resposta não deu a que estava ali. É isso que tu estás a me dizer. Sim. E usei o trabalho é igual à carga vezes a diferença de potencial também. Não sei se fiz alguma coisa mal. Ah, bem, vamos lá. Duas cargas, parari, parará, da mesma carga estão posicionadas no X na origem e outra no ponto 8. Tu tens que desenhar essas coisas, né? Daí tu fizesse um desenho e tu disse que conseguiu fazer A e a B. É isso? Sim. E o trabalho realizado sobre a carga para deslocar daquela até aquela. Eu não estou entendendo qual é a dúvida. O deslocamento aqui, sofrendo essa força constante, talvez a força não seja constante, né? Esse é o problema. Bem, mas não tem problema, porque a gente sabe qual que é o trabalho, né? O trabalho, como eu acabei de colocar ali, é 12C, vamos colocar aqui. O trabalho é a diferença de potencial vezes a carga.
Sim, Só que ali ele está dando informações de força, né? Então talvez tu tenha que fazer força vezes deslocamento. Só que tu vai ter que fazer a integral disso. Só que a integral da força vezes o deslocamento, bem, qual é a força, né? A força é a lei de Coulomb. Então, na hora que tu integra isso aí, cara, não tem por que ser muito diferente do que já está aqui, entendeu? Não estou entendendo muito bem o que pode estar errado aí. Vamos ver. A força elétrica, você calculou a força, né? E eu tentei calcular a diferença de potencial no ponto menos 6 e depois fiz a diferença de potencial de P, ou seja, de 4, que é o que eles pedem a menos 6, vezes a carga. Tá, vamos lá, calma aí. Duas cargas estão posicionadas no eixo, uma na origem e a outra no ponto 8. Qual o trabalho realizado sobre a carga 3, que é a carga do problema B? A força elétrica, a carga de 3 nanocoulombs está sujeita quando se encontra em menos 6. Ó, então vamos fazer um eixo aqui. Certo? Essa me parece que você acertou, né? Então você tem E a B, uma. Eu estou fazendo a B, beleza? sim. Aqui é o 0. Aqui tu vai ter a outra carga em 8 centímetros. E aqui a carga que tu está interessado em menos 6. As duas cargas são positivas. Então o campo que elas geram é para fora. Na verdade, o campo não importa muito. O que importa é que aqui tu tem uma carga negativa que vai sofrer uma atração das duas, certo? Essa atração vai ser a soma das duas forças, certo? Sim, Muito bem. Só que essa força não é constante. Ela tem esse valor ali naquele ponto. Quando ele vai se aproximando, a força vai mudando, certo? sim, Concorda comigo? Que vai se aproximando, a força vai aumentando. Daí o que acontece é que a gente quer que essa partículazinha, ela saia de menos 6 e vá até 4. Ou seja, ela vá até esse ponto aqui. O trabalho é isso. Bem, o trabalho, daí de um ponto a outro, tem a ver com a integral, né? E o que eu tentei fazer é, havia uma fórmula que era a carga vezes a diferença de potencial. Eu tentei calcular o potencial em menos 6 e o potencial em 4, e era a carga menos essa diferença de potencial. Supostamente, né? É isso. Porque a diferença de potencial é uma variável de estado, só depende da posição onde ela está, como trabalho. O trabalho não é uma variável de estado, mas nesse caso, como ele depende da diferença de potencial, a gente até pode dizer que é. Então precisaria saber qual que é o potencial dessa partícula ali naquele ponto. Sim, no menos 6. Sim, No ponto inicial e no ponto final, né? No menos 6 e no 4 também. Tem que saber qual é. no 4 Ok? foi a linha, foi uma das linhas. É que foi a linha A. Legal. Vezes a carga. Agora, você calculou no menos 6 ou no 4? No menos 6? Eu calculei no menos 6 e no 4. Deu quanto? No 4, para o ponto 4 centímetros, deu 22,46 vezes 10 elevado a 2. Tem certeza dessa resposta? Está certo com as soluções. 9 vezes 10 na 9. A carga que está gerando
potencial é as duas cargas lá que tem o mesmo valor. Milimicro nanopico, então menos 9, dividido pela distância. Nós estamos falando aqui do 4. Então, elas estão ambas a uma distância de 4. Então, eu posso multiplicar por 2. Essa é a diferença de potencial dela ali. Agora, isso no ponto 4. Agora, no ponto 6, você tem já outra, que vai ser, vou colocar aqui. Bem, continua sendo 9 vezes 10 na 9. Sim, usei. Continua sendo 9 vezes 10 na 9, mas é que eu não queria escrever tudo de novo, mas vamos lá. 9 vezes 10. O que eu coloquei aqui? Vezes 2. Menos 9 vezes 10 na 9, vezes essas cargas, ou melhor, vezes uma das cargas, porque agora tu vai ter uma carga ali que tem uma distância de 6 e a outra tem uma distância diferente. São duas distâncias diferentes agora. A outra está uma distância aqui de 8. Entendeu? Tudo isso vezes a carga da partícula, que é 3. Não sei se tu fez essas duas coisas, né? Sim, só que eu distância de P para. Eu fiz a distância. O que é que eu fiz? Eu não. Para calcular a diferença potencial do ponto menos 6, calculei o potencial de menos 6 ao ponto A e de menos 6 ao ponto B. E de Sim. menos 6 ao ponto B depois que era 14. Ah, o que eu fiz aqui foi dar uma simplificada em tudo isso, beleza? Eu fiz o 3 vezes 9, que deu 27 ali da frente, passei os 5 para fora, matei os 10 na 9 com 10 na menos 9, passei aquele outro 10 na menos 9 do nano para fora também. Agora tem que somar essas frações aqui, né? Ok. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8? 24. Então, quanto que é 27 vezes 5? 35 vai 3, 10. Agora tem que resolver essa conta aí. Sim. Eu preciso ir à casa de banho, só um segundo. Está bem, está bem. Eu faço.
E aí, meu caro? Chegou em algo? Ao resultado, sim. Bateu com o que estava lá na parada? Aí deu a 28 e no resultado dá 3,5. Ah, então não chegou exatamente ao que estava ali, né? Não. Que coisa, o que será que pode ser isso? Agora eu estou. Acho que talvez foi na distância. Acho que porque a distância de menos 6 para V é 14, não é 8. Talvez é Sério? isso. Nossa, não acredito que eu cometi esse erro. Era isso que eu estava a tentar ver aqui. Nossa, que erro feio, cara. Agora tem que refazer essa conta, né? Muito bem. Bem, tem como tu fazer aí? Trocando. Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esse negócio, vou jogar num programa. Vamos lá. Aí você disse se bate ou não com o que estava lá na coisa. E aí, 3,53 vezes 10 na 8, foi isso que deu? Dá 3,5 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6? Sim. Aqui dá menos 8. A gente pode ter errado alguma notação aí, mas, pô, bateu ali, né? O número da frente. Tá vendo? Isso é bem legal, né? Provavelmente a gente tá certo. Beleza? Sim, sim. Show. Então, vamos para a próxima aí. Qual mais tivesse dúvidas? No, não é no 13, no 13, acho que é no 13B. Eu apontei aqui, mas não sei se apontei para o 13B ou para o 13C. Mas... aí quando ele pede para calcular a intensidade, no C, a intensidade da força elétrica, eu posso desprezar o mais Q e o mais Q porque vão-se cancelar um ao outro. Então, para calcular a intensidade da força, só preciso usar mais 2Q. Isso, exatamente. Depois eu aponto, dá para usar diferença. Porquê é que eu escrevi isto? Dá para usar diferença de potencial. Qual é o potencial elétrico? Não. Qual é o campo elétrico? Bem, não sei, eu não sei se o que eu estava. Eu não me lembro porque é que escrevi isto. Não sei, acho que estava a perguntar no B se dá para calcular o campo elétrico usando a diferença de potencial. Acho que foi isso que apontei aqui. Infelizmente não me lembro. Que eu, para calcular o campo elétrico, usei o K vezes Q sobre R ao quadrado. Bem, tens como tu me enviar o que tu fizesse? Quero dar uma olhada, porque essa aqui é um pouco mais longa. No B eu fiz assim, mas acho que eu escrevi aquilo para perguntar se dava. Acho que foi isso que eu quis dizer.
Vamos ver. Na B dá 13, certo? Sim. Bem, sim, é isso. É bem parecido com o que a gente fez aquele dia, né? Que as componentes aqui se anulam, né? Vai ficar só com 2Q. O problema é que tu pode ter errado na distância. A tua distância é 5,3 vezes 10 na menos 3. Como é Assim, que não, você chegou nessa distância aqui? é a raiz de 112,5 sobre 2. É só o teorema de Pitágoras. Sobre 2? Sim. O exercício não dá mal. Eu só estava a ver se dá para calcular o campo elétrico com a diferença de potencial. Dá para calcular o campo elétrico com a diferença de potencial? Sim, sim, é. O campo Em vez elétrico é a diferença de potencial vezes a carga, né? Então eu nesse Não, é exercício vezes a poderia ter distância, feito. desculpa. O campo elétrico é dividido pela distância. Então eu também poderia ter feito assim neste exercício. Sim, porque existe uma equação que relaciona diretamente o campo elétrico e a diferença de potencial de partículas num ponto, que é só dividir pela distância, certo? Ok. E outra coisa que eu queria perguntar é, eu não percebo o que é a diferença de potencial. Eu não percebo, eu sei que eu estou a calcular, mas eu não sei o que é que isso é. Não consigo perceber. Sim, eu vou te dar um exemplo bem prático. Por exemplo, digamos que você tenha um morro e você coloca uma bola aqui, ok? Você sabe que a bola vai cair. Por que essa bola cai? Você sabe me dizer? Gravidade? Por causa da força da gravidade. É isso que você está pensando, né? Sim. Perfeito. Pode dizer que é por causa da força da gravidade. É uma forma de abordar esse problema. Outra forma de abordar esse problema é dizer que é porque a bola aqui em cima ela tem uma energia potencial. Certo? Tudo Sim. bem. É a gravidade, mas a gente sabe que dá para pensar que existe uma energia potencial gravitacional aqui, mgh, que dá para essa bola potencialidade de se mexer. Quanto mais alta ela está, maior essa potencialidade, mais ela vai se mexer, porque ela vai cair mais, Ok. certo? A mesma Sim. coisa acontece num circuito. Se tu tens placas, né, por exemplo, né, exemplo simples aqui, e tu coloca uma partícula aqui, você sabe que ela tem uma potencialidade de se mexer para cima. Ah, mas é a força elétrica que está empurrando ela. Beleza. Mas ela tem uma potencialidade de se mexer para cima, porque aqui ela tem um potencial elétrico. Se ela de fato se mexer e chegar aqui, né, que era o Ah, potencial inicial dela. Se ela de fato se mexesse e chegar aqui, ela teve uma mudança no potencial dela. Agora ela já não tem tanta potencialidade de se mexer, porque ela já chegou no lado das placas, ela já foi empurrada, vamos dizer assim, certo? tá bem. Então você pode dizer que isso aqui é a diferença de potencial dela. Da mesma forma que se essa bola chegasse aqui embaixo, ela já não teria mais a mesma potencialidade. Aqui embaixo, por sinal, diferente do potencial dela, o potencial dela é zero. Ela não vai mais se mexer, ela já chegou no chão, certo? Mas Ok. você, de toda forma, pode dizer que rolou uma diferença de potencial gravitacional aqui, não é? Então a analogia é a mesma, entendeu? Ok, está bem. Essa Então, é a lógica. Essa é a lógica. E o mesmo pode funcionar para circuito elétrico, quando você chegar lá, né? Por que que a gente sabe que as partículas, né, por definição, saem do positivo e vão para o negativo? Porque elas têm a potencialidade de se mexer, né? A gente sabe que tudo na natureza quer ir para o estado de menor energia. Qual que é o estado de menor energia? Onde tem potencial ou onde ele é zero? Ele é zero. Por isso que a bola quer ir para o estado de menor energia dela. O possível aqui é zero. Mas poderia ter ainda mais chão aqui para baixo. Num cara menor que zero, não tem problema. Ela iria lá para onde a energia é menor ainda. Sacou? O mesmo ok. acontece nesse circuito. Onde é a energia menor ainda? É aqui do outro lado da bateria. Então, por isso que as partículas fazem de tudo para ir para lá. Beleza?
Ok. Essa é a ideia. O mesmo acontece aqui na placa, né? A condição de menor energia vai ser aqui onde ela já não vai ter mais potencialidade de se mexer, onde ela tem, na prática, 1 igual a 0. A ideia é essa, ela encostou lá na placa, já não vai mais se mexer mais, grudou. Beleza? Ok. A ideia é essa. Muito bem, cara, muito bem. É isso aí, acho que deu para resolver algumas coisinhas hoje.